Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa reinar e governar sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Anunciando todo o Conselho de Deus. Nesse canal, ele tem o propósito de expor a palavra de Deus de maneira fiel, contextualizada e detalhada, para que você possa compreender a palavra de Deus. Se você já é inscrito nesse canal, eu te agradeço muito pelo apoio a qual você está dando para este canal. Se porventura você assiste esses vídeos, você já entrou no canal e ainda não se inscreveu, por gentileza, se gostar do conteúdo, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe os vídeos. Dessa forma, a plataforma do YouTube vai entender que esses vídeos devem chegar às várias pessoas. O meu propósito é sempre expor a palavra de Deus, é anunciar o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. E se você assiste os meus vídeos, se você gosta desse conteúdo, está sempre por aqui, eu te agradeço muito pelo apoio. Eu espero que a palavra de Deus ela possa falar ao seu coração, que a palavra de Deus possa te transformar para que você venha viver a vontade de Deus. No vídeo de hoje, eu gostaria de fazer uma exposição da palavra de Deus que está registrado na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Nós iremos expor todos esses versículos, todos esses 10 versículos, para nós compreendermos o que de fato esse texto quer nos ensinar. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Olha o que esse texto diz. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça que vocês são salvos, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Louvado seja Deus! Neste vídeo eu irei fazer a exposição da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. O contexto desta carta, o apóstolo Paulo ele vai tratar acerca da nova vida em Cristo. Paulo vai tratar de alguém que verdadeiramente foi transformado pelo poder do Evangelho, que de fato se converteu a Cristo Jesus. No versículo 1 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo Paulo ele começa dizendo: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Aqui nesse primeiro versículo existe uma verdade muito interessante para nós. Paulo diz: vocês estavam mortos no passado. E é interessante que essa palavra morto aqui no grego é a palavra grega necros, de onde surge a palavra portuguesa necrotério. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, outrora, vocês estavam mortos espiritualmente. E ele cita a causa. Por que é que vocês estavam mortos?
Por que que no passado vocês tinham uma condição de morte espiritual? Ele diz, por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. O que é que Paulo está dizendo? Aquele que não teve um encontro com o Senhor Jesus, aquele que de fato não se arrependeu dos seus pecados e creu na vida e obra de Jesus, ele se encontra morto espiritualmente. Ele se encontra numa condição de inércia espiritual. Ele diz: vocês estão mortos por causa dos seus pecados, por causa dos seus delitos, por causa da sua desobediência. Paulo está dizendo: todo aquele que vive na prática do pecado, todo aquele que vive em desobediência a Deus, ele está morto em seus delitos, pecados e ofensas. E ele continua no versículo 2: nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Então o apóstolo Paulo, ele vai expor para a igreja de Éfeso que todas as pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus, que ainda não ouviram a mensagem do evangelho e através do poder do Espírito Santo não se converteram, elas se encontram numa condição de morte espiritual. É isso que Paulo está dizendo. E ele diz, né? Vocês anteriormente perdidos, mas agora Deus, por sua graça, te resgatou da destruição. Paulo está dizendo, a condição de vocês no passado era de morte, era de destruição, era de condenação. Mas agora, quando Paulo prega o evangelho para a igreja de Éfeso, eles alcançam a salvação por intermédio da pessoa bendita de Cristo Jesus. Então Paulo diz, vocês outrora estavam condenados, vocês outrora estavam sentenciados à morte espiritual, mas a partir do momento que vocês ouvem a mensagem do evangelho, a partir do momento que o Espírito Santo trabalha nos seus corações, vocês se encontram salvos na pessoa bendita de Jesus. Quem não encontrou Jesus, ele se encontra condenado, ele se encontra perdido. Mas quem encontrou Jesus, ele se encontra salvo na pessoa do Senhor. Então Paulo diz, o Senhor Jesus, através da sua vida e da sua mensagem, ele resgata vocês da destruição e dá a vocês nova vida em Cristo Jesus. Uma vida de salvação, uma vida de perdão dos seus pecados em Jesus. Ele continua, ele diz que eles estavam mortos e declara ao mesmo tempo a causa da morte, a ofensa e pecados. Todo aquele que não segue a Jesus, todo aquele que vive na prática e no deleite do pecado, ele se encontra morto espiritualmente. E a causa dessa morte, ela é a desobediência, ela é a ofensa, ela é os pecados que todo ser humano comete contra Deus. Como a morte espiritual nada mais é do que a alienação da alma de Deus. Todos nascemos como mortos e vivemos como mortos. Paulo está dizendo, vocês que vivem na prática do pecado, vocês estão distantes de Deus. Vocês que têm prazer, têm deleite no pecado, vocês estão distantes do Senhor nosso Deus. E Paulo diz, todos nascemos como mortos e vivemos como mortos até que sejamos participantes da vida de Cristo. Você, quando nasce, desde o ventre da sua mãe, né? Davi vai falar acerca disso, que todo aquele que nasce, ele nasce em pecado. Nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Então, todo ser humano ele é carregado de pecado. E para se ver livre dessa condição de pecado, para se ver livre desse prazer em pecar, e o pecado é uma ofensa contra Deus, você precisa ter um encontro com o Senhor Jesus. Você precisa ouvir a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo trabalhar no seu coração e você se converter a Cristo Jesus. Todo ser humano, ele já nasce sob domínio do pecado e para se ver livre dessa escravidão do pecado, ele precisa crer no nome e na obra de Cristo Jesus. De acordo com as palavras do nosso Senhor, olha o que Jesus disse acerca da escravidão do pecado, acerca do deleite que todo aquele que não encontrou Jesus tem
em pecar contra Deus. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 25, essas são palavras de Jesus. Jesus diz assim: a hora vem, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Nós só encontramos vida na pessoa bendita de Cristo Jesus. E só teremos vida quando nós crermos no poder do Evangelho. E esse Evangelho ele é poderoso para salvar, para libertar a vida de todo e qualquer pecador. Basta nós nos convertermos, nós nos humilharmos diante da presença de Deus. Sem Cristo, estamos todos mortos, porque o pecado é a causa da morte que reina em nós. Então, todo aquele que vive na prática do pecado, tem prazer em praticar o pecado, ele está morto espiritualmente. É isso que Paulo está dizendo. E essa morte espiritual, ela está enraizada em nós. Por quê? Porque nós herdamos o pecado do nosso pai, que é Adão. Em Adão todos foram feitos pecadores, mas em Cristo Jesus, aqueles que creem na sua mensagem, todos foram justos pelos méritos e obras de Cristo. Então, o pecado é a causa da morte que reina em nós. É isso que o apóstolo Paulo ele está nos explicando. Aí no versículo 2, o apóstolo Paulo ele vem dizendo assim: nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Olha que interessante que o apóstolo Paulo está nos ensinando no versículo 2. Paulo explica que aquelas pessoas que não creram na mensagem do evangelho no passado, elas andavam conforme o curso deste mundo, isto é, no prazer da prática do pecado. Paulo está dizendo para os Efésios, ó, outrora vocês andavam no curso deste mundo. Qual que é o curso do mundo? Qual que é o curso natural do mundo? É ter prazer, é ter deleite no pecado. Então Paulo está dizendo, ó, todo aquele que não reconheceu Jesus como Salvador, ele anda no curso deste mundo. O curso deste mundo é ter prazer em pecar, é ter deleite no pecado. E ele continua dizendo, ó, ele fala da depravação na qual todos nós estamos infectados. É o que eu disse, nós herdamos o pecado de Adão. Todos nós estamos sob o domínio do pecado até que creiamos na mensagem de Cristo para nos salvar. De modo que o pecado não é peculiar a poucos, mas permeia o mundo inteiro. Todo mundo foi infectado pelo pecado. Todo homem nascido de mulher, ele já nasce sob o domínio de pecado, exceto um, que é Jesus. O escritor aos Hebreus diz assim, ó, Jesus ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Com exceção de Jesus, todo homem nascido de mulher, ele é infectado pelo pecado. Ele herdou a natureza pecaminosa de Adão. Nós fomos contaminados, infectados, manchados pelo pecado. E ele diz, não é alguns homens, mas é todo o mundo. O mundo inteiro está sob condição de pecado e só pode se ver livre dessa escravidão se crer, se acreditar na obra e pessoa de Jesus Cristo. E ele continua, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é esse príncipe? O príncipe das potestades do ar é o diabo. Ele comanda as regiões celestiais da maldade para nos tentar, para operar nos filhos da desobediência, segundo o apóstolo Paulo, ele escreve. E ele continua, ele agora prossegue mais adiante e explica que a causa de nossa corrupção é o domínio que o diabo exerce sobre nós. É o diabo que controla os filhos da desobediência. É o diabo que opera no coração daqueles que vivem na prática, no deleite do pecado. O senhor daqueles que pecam é o diabo. O comandante daqueles que pecam é o diabo. O governante daqueles que pecam
é o diabo. O apóstolo Paulo está dizendo, ó, ele opera nos corações dos filhos da desobediência. E ele continua, todos os homens que vivem de acordo com o mundo, isto é, de acordo com as inclinações de sua carne, são aqui declarados que lutam sob o reinado de Satanás. Então o homem e a mulher que tem prazer, tem deleite no pecado, ele está sendo governado por Satanás. Ele está sendo dirigido por Satanás para fazer as obras da carne. Então a mensagem do evangelho é para quê? É para livrar os homens e as mulheres da escravidão do pecado. Quando você crê na mensagem do evangelho, você é liberto da escravidão do pecado e alcança a salvação que está por intermédio da pessoa de Cristo Jesus. Paulo diz que estas pessoas que permanecem na prática do pecado são filhos da desobediência, isto é, são pessoas obstinadas, rebeldes. A incredulidade é sempre acompanhada de desobediência, de modo que é a fonte, a mãe de toda teimosia. Então, quando Paulo usa a expressão filhos da desobediência, Paulo está dizendo, todo aquele que vive na prática do pecado, ele é filho da desobediência. Por quê? Porque ele desobedece à vontade de Deus para fazer a vontade do diabo. Aquele que vive na prática do pecado, ele está fazendo a vontade do diabo. E Paulo diz que o diabo ele opera nos corações das pessoas para que elas vivem nessa prática, na prática do pecado. E ele diz que a incredulidade, a falta de fé na mensagem do evangelho, ela é acompanhada de desobediência, de modo que ela é a fonte e a mãe de toda teimosia. Então quem vive na desobediência, quem vive na prática do pecado, ele está fazendo a vontade do diabo. Olha que ensinamento interessante que o apóstolo Paulo ele quer nos ensinar. Já no versículo 3, ele diz assim, ó, todos nós vivíamos desse modo. Que modo? Na prática do pecado. Paulo está tratando da nova vida em Cristo. Paulo está tratando da vida no passado de que os cristãos efésios viviam. Eles viviam na prática do pecado. Mas agora, quando eles recebem Jesus, eles vivem em novidade de vida em Cristo Jesus. Ele diz, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Paulo está dizendo, quando vocês pecam, quando vocês vivem na prática do pecado, vocês estão agradando o diabo e a sua carne. Vocês estão seguindo o curso do mundo, que é viver na prática do pecado. Ele diz, éramos, está no passado, por natureza merecedores da ira como os demais. Paulo está dizendo, aquele que peca, aquele que vive na prática do pecado, ele merece a ira de Deus. Mas aqueles que creem no evangelho, eles alcançam misericórdia da parte de Deus. No versículo 4, ele diz assim, mas Deus, ele é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Paulo está dizendo, os homens vivem em pecado, mas Deus ele é tão rico em misericórdia, ele nos amou tanto que ele nos deu a oportunidade de ouvir a mensagem do evangelho e sermos libertos da vida praticada pelo pecado, crendo na ressurreição de Jesus. Então aquele que vive na prática do pecado, se ele crê na mensagem do evangelho, ele encontra vida em Cristo Jesus. Quem peca, quem vive no deleite do pecado está morto espiritualmente. Mas quem crê na mensagem do evangelho, ele encontra vida na pessoa de Cristo Jesus. Ele diz, é pela graça que vocês são salvos. Paulo está dizendo, não existe nada que vocês possam fazer que garantirá a vocês a salvação. Não existe obra nenhuma que você faça que te dará direito à salvação. O meu direito, o seu direito, o nosso direito é ser condenado. Ah, por que eu não sou condenado? Porque eu creio nos méritos e na obra de Cristo Jesus. É pela graça que eu sou salvo, mediante a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Versículo 6 ele diz, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, Jesus nos salvou e nos tirou da escravidão do pecado e nos fez assentar
nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para que possamos ter comunhão com Deus através da vida e da obra de Cristo Jesus. Como é maravilhoso o poder do Evangelho. Versículo 7 ele diz: portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, no futuro, vocês vão entender que a salvação de vocês, ela é por intermédio da pessoa de Cristo Jesus. É em Jesus que todo pecador encontra salvação para a sua alma. E no versículo 8 ele diz assim, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. A causa da nossa salvação é a graça de Deus. Mas como que eu me aproprio dessa salvação? Crendo no nome e na obra de Cristo Jesus. E ele diz, vocês são salvos pela graça por meio da fé. A causa da nossa salvação é a graça. A instrumentalização da nossa salvação é a fé. Eu me aproprio da graça de Deus através da fé. E ele diz, isso não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação, ela não é mérito humano. A salvação, ela não pode ser conquistada pelo mérito humano, mas é por intermédio da graça de Deus, que é um presente, que é uma dádiva que o próprio Deus dá aos seres humanos quando eles creem no poder de Deus. E no versículo 9 ele diz assim, não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha se orgulhar. Por que a salvação ela não pode ser efetuada por obras? Porque se alguém fazer boas obras e for salvo, ela vai se gloriar. Então Paulo diz, a salvação é pela graça, mediante a fé, e não vem das obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. A salvação ela é exclusiva, é um departamento exclusivo de Deus, pela graça do Senhor Jesus. Para finalizar, o versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim, pois somos obra-prima de Deus. Olha que lindo. No grego aqui, obra-prima, ela diz de um autor que pinta um quadro, ele faz uma obra-prima, um deleite. Então Paulo está dizendo, pois somos obra-prima de Deus, somos criaturas de Deus. E ele cita a finalidade para a qual nós fomos criados, qual que é? E ele diz, nós somos criados em Cristo Jesus, nascidos em Cristo Jesus, para quê? Para realizar as boas obras que ele, de antemão, com a sua presciência, ele planejou para que nós sejamos salvos. Então Jesus, ele nos salva, ele nos liberta, ele nos cria como obra-primas da sua criatura. Ele nos criou para quê? Para que nós venhamos a praticar as boas obras. Então o salvo, ele não é salvo pelas boas obras. Ele é salvo pela fé em Cristo Jesus, mediante a obra e os méritos de Cristo na cruz. Mas o salvo, ele pratica boas obras em honra e glorificação do nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Essa foi a exposição da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Por gentileza, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no canal Anunciando Todo o Conselho de Deus. Se gostar do conteúdo, se inscreva, curta, comente e compartilhe os vídeos. Eu tenho certeza que você será abençoado e que Deus ele irá de trabalhar no seu coração. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa constantemente reinar sobre a sua vida.